Liberdade de opinião no CNN Novo Dia, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7h30 da manhã. Hélio Beltrão e também Alessandro Soares vão comentar os principais temas do dia e, claro, o compromisso da CNN Brasil com a pluralidade de ideias, uma das marcas da nossa emissora. Vamos aos assuntos de hoje. Banco Master com a CPI sobre o caso e também a crise no Supremo Tribunal Federal, além, é claro, da subida de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Eu começo com o nosso comentarista, Hélio Beltrão, que já aparece aqui pra gente. Tudo bem, Hélio? Bom dia, que bom tê-lo de volta aqui no Novo Dia. Bom dia, Renan. Hélio, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ele foi sorteado relator e agora vai ter de decidir sobre a instalação ou não da CPI do Banco Master. O pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg havia sido distribuído ali num primeiro momento ao gabinete de Dias Toffoli, mas o ministro se declarou suspeito e deixou a relatoria alegando motivo de foro íntimo. Hélio, a pergunta é a seguinte: diante de mais esse cenário que se apresenta, a CPI do Banco Master poderá deslanchar com o Zanin relator? Renan, eu gostei do sorteio ter dado o Zanin para relatar essa CPI do Master, porque, veja, é agora que a gente vai conhecer o Zanin, é agora que ele vai dizer a que veio. Apesar dele ter sido o advogado do Lula, a gente sabe que ele é um sujeito esclarecido. Então, será que ele vai se posicionar do lado do Supremo Futebol Clube, o Gilmar, Dino, Moraes e Toffoli, ou ele vai se alinhar com aqueles que aparentemente querem despiorar as coisas no Supremo? Estou me referindo ao Mendonça, a Carmen, ao Fachin, ao Fux, etc. Quando o Zanin entrou no Supremo, os ventos políticos eram bem diferentes. Ainda rolava o julgamento do Bolsonaro, as elites ainda aceitavam aquela conversinha de salvar a democracia, o STF ainda tinha capital político. Então, enquanto o Moraes e o Dino assumiram a linha de frente do trator para condenar toda a tropa do 8 de janeiro, com o Gilmar garantindo a retaguarda, o Toffoli desfazendo toda a Lava Jato, o Zanin se resguardou. Ele nunca falou demais, ele não procurou estrelato, ele ficou na dele. Agora que cai na mão dele, então, essa relatoria bem importante, o clima no STF piorou totalmente, fora e dentro do STF. Quem apoiava o Supremo 2 anos atrás agora critica, E tem até o climão de ministro gravando, vazando conversa interna, supostamente o Toffoli. Então, o que vai fazer o Zanin? Ele vai fazer a coisa certa para a instituição, furando esse bloqueio inexplicável à CPI do Master que o Mota, que o Alcolumbre estão promovendo? Isso que a gente tem que ver. Agora, Renan, um ponto rápido aqui sobre a CPI. Brasília, a gente sabe, é a capital mundial da blindagem e do conluio. Tem gente de tudo quanto é partido chafurdada no Master. Tem gente enrolada porque botou dinheiro da Previdência Estadual Municipal em fundo podre do Vorcaro. Tem gente enrolada em troca de favor com o Vorcaro, como, por exemplo, um projeto de lei vergonhoso que foi aí comentado para tentar aumentar o limite de garantia de depósitos do FGC. Tem muita gente que circulou com o Vorcaro e tem o Ibanez, que botou banco estatal para salvar o Master. Então está todo mundo de olho para ver se essa CPI vai ser capturada pelos enrolados, se vai blindar quem cometeu o crime. Exatamente, por sinal, o que aconteceu na CPI do INSS, onde o governo está blindando o irmão do Lula e o filho do Lula. Mas vamos ver o que decide, então, o Zanin nessa, Renan. Hélio, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã a prisão de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. E falando mais uma vez sobre o ministro Dias Toffoli, ele participa desse julgamento, mas também se declarou suspeito e não vai estar entre os colegas da segunda turma que, a partir de então, vão avaliar a decisão que determinou a prisão preventiva do banqueiro e também de outros 3 aliados. A gente está falando de mais um capítulo sobre tudo que envolve o assunto. Ontem, a pesquisa Meio Ideia mostrou, inclusive, que o STF é a instituição mais associada nesse caso do Master pelos brasileiros que têm conhecimento do escândalo. Inclusive, a maioria dos entrevistados, 69,9%, avaliou a credibilidade do Supremo como abalada, considerando esse caso. Aí a pergunta, na sua opinião, Hélio, o STF vai conseguir superar essa crise?
Renan, o STF tem que superar essa pior crise da sua história, porque senão o Brasil afunda junto. Só que isso passa pelo impeachment de ministros, a gente já sabe isso. Numa situação, Renan, de equilíbrio político geral, como é que funciona? Os governantes recebem apoio, recebem lealdade das elites, todas as elites, a elite política, econômica, militar, religiosa, acadêmica, etc. Em troca de quê? Em troca de prestígio para essas elites. Em troca de recompensa política para essas elites, de benesses, por exemplo. Então, no equilíbrio, as elites são uma espécie de porta-voz, nesse caso, estou me referindo ao Supremo, contrapondo críticas da população, reforçando o status quo. Então, 2, 3 anos atrás, por aí, a situação era de um certo equilíbrio. As elites apoiavam o inquérito das fake news, apoiavam os abusos do Supremo, tinha toda espécie de porta-voz para defender censura a influenciador, defender perseguição a parlamentar, gente da música, gente do empresariado, gente das universidades, da OAB, etc. Só que esse equilíbrio ruiu há uns 3, 4 meses com esse gatilho do Master, né? As elites já não estão protegendo os outrora intocáveis, né, ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, as elites estão se ressentindo de que 3 ou 4 exercem um poder completamente desproporcional, um poder destrutivo. Então, essas elites agora estão fazendo coro com as críticas da população. Então, de repente, o Toffoli e Moraes ficaram isolados, ficaram radioativos. Claro, eles ainda têm aliados dentro do STF, fora do STF, mas estão como o Lula nas pesquisas, em queda livre. Então, o que aconteceu? Foi disparado o gatilho, na minha opinião, para o Senado abrir 1 ou 2 processos de impeachment. Porque, veja bem, Renan, o senador é o bicho político de faro mais apurado. Eles já estão farejando as ruas, farejando o discurso das elites. A massa crítica para o impeachment já se formou, falta só o time chegar. E aí pronto, com 2 impeachments, o ajuste da instituição vai rolar. Os demais ministros vão voltar para o seu quadrado constitucional, deixam de fazer política e de ficar operando abertamente conflito de interesse, enfim, devem voltar à sua nobre função de defender a Constituição e nunca determinar como a Constituição deveria ser. Vamos trazer agora, Hélio, para a nossa conversa o cenário eleitoral, porque o pré-candidato do Partido Liberal ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, subiu nas intenções de votos e também apresentou um empate técnico em um eventual segundo turno para as eleições presidenciais desse ano, 2026, contra a reeleição do presidente Lula. Os dados foram divulgados ontem pela pesquisa Genial Quest. Na aferição anterior da Quest, realizada em fevereiro, o petista estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula aparecia ali com 43% e Flávio 38%. A pergunta é a seguinte, Hélio: Flávio subiu nas pesquisas. Essa tendência, ela vai se manter? Renan, essa pesquisa confirma a tendência das pesquisas do mês passado. Eu falei aqui, o Lula está picado em queda livre e o Flávio está cabrado em alta, né? A desaprovação a esse governo segue crescendo e segue crescendo bastante no eleitor independente, que não é Lula, que não é Bolsonaro. Então, a desaprovação ao Lula é muito maior no Brasil todo, exceto, a gente sabe, no Nordeste. Mas mesmo entre as mulheres, que até no mês passado davam um saldo positivo para o Lula, a desaprovação já é maior. Nesse mês, a desaprovação também saltou nos mais jovens, então está piorando em segmentos que o Lula vinha ainda bem, né? Mas agora está pior. E é natural que isso esteja acontecendo, que seja assim, porque o Lula é um produto com data de validade vencida. É uma ideia que não deu certo. É um sujeito que não compreendeu as mudanças do Brasil desde 2002, que acha que pode viver de passado, que nem museu, né? Como se fala por aí. Eu acho forte, eu acho muito promissor que cada vez mais os jovens rejeitam o Lula nas pesquisas. Isso significa que o jovem está rejeitando o Estado gastador desse governo irresponsável, está rejeitando a política externa, que está nos distanciando dos Estados Unidos e nos aproximando de ditaduras, está rejeitando aquelas baboseiras da esquerda que bandido bom que bandido é coitadinho, né? Está rejeitando a corrupção. E olha que nesse último mês, enquanto o Lula ficou operando a máquina pública, falou em tudo quanto é evento, o Flávio ficou low profile, não fez grandes movimentos, não deu muita entrevista, nada.
e nesse período tirou 10 pontos do Lula jogando parado aí. E o Flávio, eu acho até que vai tirar mais um pontinho ou dois nessa questão da posse do presidente do Chile. É incrível. O Lula soube que o Flávio iria lá no Chile e arregou, desistiu, mandou representante. E o Flávio respondeu e resumiu bem. Ele disse: o Lula não foi porque ele não suporta o pensamento diferente. Renan, concluindo, o Lula vai ter que tirar uns 500 coelhos dessa cartola para mudar esse jogo. Eu acho muito difícil que consiga. Hélio Beltrão, nosso comentarista aqui participando do Liberdade de Opinião, agradeço a sua participação. Uma boa quinta-feira, meu amigo. Boa quinta-feira, Renan. E lembrando, né, que a gente segue com o Liberdade de Opinião por aqui, relembrando aqui os nossos temas, Banco Master, com a CPI sobre o caso e também a crise no Supremo Tribunal Federal, a subida de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais e agora eu tenho a presença de Alessandro Soares, conosco aqui no Liberdade de Opinião. Tudo bem, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Obrigado. Sempre bom muito tê-lo aqui no Novo Dia, né? Aliás, Alessandro, ontem foi um dia de mais reviravoltas nesse caso do Banco Master, como a gente vem acompanhando. Primeiro, Dias Toffoli sorteado como relator do pedido de abertura da CPI do Banco Master. Depois, ele se declarou suspeito e deixou a relatoria. Com isso, um novo sorteio foi feito, realizado, e o nome que agora deve analisar o assunto é o ministro Cristiano Zanin. Alessandro, pergunta que eu tenho a você: a CPI do Master poderá deslanchar com o Zanin relator? Renan, veja, já existe e isso é verdade na alegação do parlamentar com relação a essa ação que está com o ministro Zanin, que existe uma jurisprudência, ou melhor dizendo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá da época da pandemia, da CPI da pandemia, onde basicamente o Supremo diz: olha, se eu tenho 1/3, né, dos deputados apoiando, que é um requisito constitucional para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, se eu tenho um fato determinado, se eu tenho um período já especificado nesse pedido, em tese, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, não importa, teria a obrigação de instaurar. Significa dizer que ele não pode negar a instauração, porque a comissão parlamentar de inquérito, como se diz normalmente em teoria constitucional, é um instrumento de minorias. Portanto, a minoria teria a legitimidade, a autorização para ter o direito de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e que o deputado está se baseando e argumentando em cima dessa decisão para forçar a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas essa decisão ela não é muito fácil para o ministro Zanin. Por quê? Porque é uma situação um pouco diferente. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal é raro uma decisão desse gênero do Supremo Tribunal Federal. A tendência geral do Supremo Tribunal Federal é tentar não se meter no processo legislativo, ou melhor, no processo de luta política parlamentar, aquilo que nós chamamos de processo interna corporis. Então, essa é uma tendência geral do Supremo Tribunal Federal. Então, somente de maneira excepcional é que o STF vai dar um comando à Câmara dos Deputados mandando fazer isso ou aquilo. Ou seja, somente se houver uma ofensa muito clara ao texto constitucional. Por outro lado, existem regras internas e, nesse sentido, embora provavelmente o Centrão, uma parte muito importante da Câmara dos Deputados, tenha interesse em não ver instaurada essa comissão parlamentar de inquérito, a verdade é que tem um argumento forte também. Qual é esse argumento? É a ideia que existem 17 pedidos hoje de comissões parlamentares de inquérito, ou seja, são pedidos que, em tese, preenchem os requisitos constitucionais, da mesma maneira que a CPI do Banco Master, e existe uma regra dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados que diz que eu não posso ter mais de 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. E isso tem uma razão de ser. Imagina, Renan, você ter aí pelo menos 15, 20, 30 CPIs funcionando ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. O que isso significa? Significa que nenhuma delas está funcionando, na verdade, que isso é desfuncional. Então você tem um problema aí de decisão. Ou seja, você tem um direito à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas já tem 17 pedidos, ou seja, pelo menos 5 vão ser instauradas necessariamente, né? E aí você não tem como tocar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Banco Master, o que beneficia principalmente aqueles que não têm interesse em investigar essa situação. Renan?
Alessandro, ainda falando sobre esse caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã, sexta-feira, a prisão de Daniel Vorcaro, dono do banco. Dias Toffoli, que citamos há pouco, também se declarou suspeito, não vai estar entre os colegas da segunda turma, que vão avaliar a decisão que determinou a prisão preventiva do banqueiro e também de outros 3 aliados. Ontem, a pesquisa Meio Ideia mostrou que o Supremo Tribunal Federal é a instituição mais associada ao caso do Banco Master pelos brasileiros que têm conhecimento ali do escândalo. A pergunta é a seguinte, né? O STF vai conseguir superar essa crise que se instalou na corte por conta desse assunto? Eu acho que tem 2 aspectos importantes aqui. O primeiro deles é que essa crise ela tem um elemento macro, ou seja, é uma crise que pega a institucionalidade, né, inteira. Nós estamos vendo aí há muito tempo, há muitos anos, a gente vê crises no executivo e no legislativo, já tivemos questões de decoro, de ética, de grande impacto político, né, e social, de grande impacto na opinião pública, e agora isso chega ao Supremo Tribunal Federal, que é uma espécie de coroamento da institucionalidade da Constituição de 1988. É preciso lembrar que a Constituição de 88 ela tem um elemento positivo importante e que todo mundo sempre lembra, que é a ideia de ser uma carta cidadã, uma carta democrática, uma carta que representa a negação da ditadura militar. Temos um elemento tão positivo, mas nós temos também um elemento que eu vou chamar aqui, e talvez seja razoável de chamar negativo, que é o elemento oligárquico, que o poder ele meio que se fechou em si mesmo hoje no Congresso Nacional, mesmo dentro do Poder Executivo de maneira geral, mas particularmente no Congresso Nacional, e hoje isso assume uma feição muito conservadora com relação aos demais poderes. Significa o quê? Que o executivo hoje, não importa qual partido ganha a eleição, tem que negociar com um parlamento que tem problemas de ordem ética profunda. E aí hoje você tem isso chegando no Supremo Tribunal Federal. Uma crise que até então não tinha chegado no STF, chegou no Supremo. E aí você vê uma espécie de fetiche por parte até da imprensa, de maneira geral, porque nos últimos 30 anos, a gente pode falar assim, a crise ficava alocada principalmente no parlamento e indo para o Poder Executivo. E agora ela chegou no STF, só são 11 ministros, e nós temos 2 ministros aí, o Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli, que têm suspeição ou suspeitas de relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, e aí você fica muito em cima dessa situação. Ninguém liga, vamos dizer assim, né, para a questão do que está acontecendo hoje, por exemplo, sei lá, ninguém se surpreende que Nicolas Ferreira ou mesmo o Ciro Nogueira, alguém seja amigo do Vorcaro ou um tenha pego carona de avião. A questão fundamental é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque até esse momento não tinha chegado nenhuma crise à Suprema Corte e agora chegou. E aí a dificuldade que tem o Supremo, porque o Supremo não está habituado, veja, são só 11 ministros, tem toda uma tradição histórica desde 1988, tem o perfil que, veja, é uma instituição jurídica que tem um traço político forte, mas não está habituada a lidar com esse tipo de situação. E eu posso dizer com muita clareza, eu sei que a pesquisa já indica isso, mas eu sou um professor de direito constitucional, Renan, e normalmente quando eu entro em sala de aula, hoje em dia, praticamente quase todos os meus alunos de direito têm uma visão muito negativa com relação ao Supremo Tribunal Federal. E isso evidencia a dificuldade que o Supremo terá daqui para frente para superar essa crise. Precisará de uma estratégia muito clara e mostrar para a sociedade a que veio e mostrar responsabilidade nesse exato momento, Renan. Alessandro, vamos falar agora sobre o cenário eleitoral de 2026. O pré-candidato do Partido Liberal ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, subiu nas intenções de voto e também apresentou um empate técnico em um eventual segundo turno para as eleições presidenciais deste ano contra o presidente Lula. Esses dados foram divulgados ontem pela pesquisa Genial Quest e a última aferição da Quest, que foi feita em fevereiro, o petista estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta é a seguinte: essa tendência de subida de Flávio, ela deve se manter? Quando a gente olha, eu costumo dizer que não é bem, eu vou usar aqui uma analogia, bom, na verdade um termo que talvez não seja também o mais correto nesse caso, mas eu não acho que é o Flávio Bolsonaro necessariamente que está subindo nesse momento ou que chegou num determinado patamar, mas eu acho que é o Bolsonaro que chegou num determinado patamar. Ou seja, até esse momento você tem uma espécie de recall ou de uma rechamada dos votos de manada do bolsonarismo e que tem sido muito eficiente. Daí porque
o próprio Flávio Bolsonaro falando pouco, não dizendo praticamente nada, ou seja, não dizendo basicamente nada sobre política, né, do que ele pretende, caso sendo candidato, né, a presidente da República, propostas, fazendo debates mais incisivos, ou seja, o Flávio Bolsonaro está jogando parado nesse momento, esperando chegar esse teto, que é o teto que eu vou chamar aqui, o teto do Bolsonaro. A questão fundamental se chegar nesse teto, né, será que ele consegue ultrapassar esse teto? E é isso que ele está tentando fazer, ficando calado também, porque o silêncio, veja, se o silêncio por um lado gera essa questão de você não saber exatamente o que a pessoa pensa, o que ela vai fazer no governo, como é que ela vai lidar com a questão do bolsonarismo, aquela radicalidade, por outro lado, passa a impressão de moderação. E é isso que ele está tentando fazer, trair um pedaço do centro. Porque me parece que essa eleição vai ser decidida, né, por 1, 2, talvez no máximo 3 milhões de votos. Nesse exato momento é isso que se desenha. Então ele sabe disso, ele sabe que ele também tem uma alta rejeição. É verdade que a rejeição do presidente Lula é uma rejeição alta, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a rejeição do presidente Lula, eu vou chamar que é uma rejeição antiga, é uma rejeição que já passou por vários testes eleitorais, ou seja, tudo aquilo que o presidente Lula tinha para tomar de ataque político, ele já tomou, mas o Flávio Bolsonaro ainda não. Ou seja, ele tem basicamente esse recall, né, essa rechamada dos votos do pai, ainda trazendo essa imagem, mas agora ele vai ter que provar a que veio, porque ele vai ter que entrar num cenário de combate. Aí ele vai ter que falar, ele vai ter que dizer a que veio do ponto de vista político, vai ter que dizer qual é a relação com o próprio pai e vai ter que sofrer, vamos dizer assim, também ataques políticos mais incisivos, que até o momento ele não sofreu, até porque a estratégia que havia sido montada, me parece, pelo próprio governo, era uma estratégia que vinha se alinhando para fazer um enfrentamento com o governador Tarcísio. Como isso não aconteceu, o Flávio acabou sendo poupado, vamos dizer assim, de qualquer tipo de polarização. Isso explica também, em parte, acho eu, porque que o presidente Lula provavelmente não vá, né, tudo indica que não vá, à posse do presidente do Chile, porque se ele for até lá, ele vai fazer essa polarização muito direta, o que de alguma forma vai beneficiar de maneira imediata o silêncio do próprio Flávio Bolsonaro. Renan. Nosso comentarista, Alessandro Soares. Alessandro, obrigado. Obrigado pelas opiniões. Desejo a você, meu amigo, um bom dia. Obrigado, Renan. Bom dia a todos.